Aluno, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 7. Traz como tema ionização e dissociação iônica. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de começar, gostaria de convidar você para fazer parte do meu time. Então, para isso, basta se inscrever no canal. Assim, você saberá quando tem novidades do canal. E eu peço que me faça duas gentilezas. Uma, você estará ajudando a mim a continuar aí com o canal, cada dia trazendo novidades. E a outra é você ajudar outras pessoas. Para isso, curta, comente e compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. Bom, como disse anteriormente, o tema da nossa aula é sobre ionização e dissociação iônica, ou seja, o tema das atividades dessa semana. Assista a aula 1 sobre ionização e dissociação iônica. Nessa videoaula tem a explicação de todo o conteúdo, então espero que você assista antes de ir para a resolução das atividades. Vem comigo! Alguns conceitos. O que é ionização e o que é dissociação iônica? Você sabe como diferenciar? A ionização é aquela da ligação covalente devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, com a formação de íons. A ionização ocorre com alguns compostos moleculares. Então, preste atenção que nem todo composto molecular vai sofrer ionização. A dissociação iônica ou dissociação eletrolítica ocorre com os compostos iônicos, ou seja, aqueles compostos que são unidos por ligação iônica, em que os íons são separados pela ação da água ou por fusão. E o que são eletrólitos? São substâncias que, ao se dissolver na água, formam uma solução que conduz corrente elétrica, como o cloreto de sódio. E os não eletrólitos são substâncias que formam com a água uma solução que não conduz corrente elétrica. Então, você vai precisar saber esses conceitos para facilitar o entendimento das atividades. A ionização, como ela ocorre, é a quebra da ligação covalente devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Então, uma simulação de como seria a ionização de uma molécula de HCl. E a dissociação iônica, ela ocorre pela separação dos íons pela ação da água. Então, percebe-se que os íons são separados e atraídos pela molécula de água. Vamos então para a correção das atividades, para a resolução. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, peço que registre nos comentários. Atividade 1. Atividade 1. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado em condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Temos então a demonstração de um gerador, no qual está passando corrente elétrica dentro da solução, e a lâmpada deverá acender em qual dos itens a seguir? Água, a letra A, oxigênio líquido, B, cloreto de hidrogênio aquoso, C, água líquida, D, glicose, E, cloreto de sódio. Bom, soluções eletrolíticas são aquelas que permitem a passagem da corrente elétrica, ou seja, para que isso ocorra, os íons devem estar livres. Então, é o que nós vamos analisar em cada um dos itens. Na letra A, nós temos uma substância molecular, que é o oxigênio líquido, porém ele não se ioniza. Na letra B, nós temos o cloreto de hidrogênio, que é uma substância molecular, ele se ioniza liberando os íons H+, e Cl-. Na letra C, a água líquida é uma substância molecular, não se ioniza. Na letra D, a glicose é uma substância molecular que está dissolvida em água, porém não se ioniza. E na letra E, cloreto de sódio, sólido, é um composto iônico e no estado sólido seus íons se encontram presos no retículo cristalino e não está dissociado. Então, logo, a alternativa que vai acender a lâmpada é a da letra B, pois somente neste item temos íons livres, que é o que permite que em solução passe a corrente elétrica e acenda a lâmpada. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui uma lâmpada acendendo somente na solução B,
que é cloreto de hidrogênio, certo? Atividade 2. A boa condutividade elétrica das soluções aquosas de cloreto de sódio deve-se ao movimento de... Acabamos de falar isso na atividade 1, né? O cloreto de sódio, se ele estiver sólido, ele não tem íons livres, porque os íons estão presos no retículo cristalino. Mas se ele estiver em água, vai ocorrer dissociação iônica, a separação desses íons. Então, tendo íons livres ou íons dispersos na água, a condutividade elétrica será certa, né? Vai acender a lâmpada. Então, a letra que responde a condutividade elétrica e que justifica o cloreto de sódio ser bom condutor de eletricidade, ele é aquoso, é a presença de íons dispersos. Atividade 3. Considere a figura a seguir e as seguintes possibilidades para o líquido existente no interior do copo. Então, nós temos no item 1 a água, no item 2 a água mais glicose, no item 3 a água mais sal de cozinha. Qual alternativa melhor descreve a condição da lâmpada? Então, percebe-se que essa lâmpada ela está apagada. Então, nós temos que procurar aquele item em que a lâmpada vai manter apagada. Então, vamos analisar cada um deles. O item 1 é um composto molecular, não se ioniza. Item 2, água e glicose, ambos são compostos moleculares. A glicose em água, ela simplesmente vai se dissolver, né, em partículas menores, então não vai ocorrer o acendimento da lâmpada. Eles não vão se ionizar. No item 1 também não vão se ionizar, então a lâmpada continua apagada. No item 3, água e sal de cozinha, nós sabemos que a água separa os íons do cloreto e os íons sódio, então nesse caso o composto se dissocia em íons, vai acender a lâmpada. Então não acende a lâmpada nos itens 1 e 2, que vai manter a lâmpada apagada porque são compostos moleculares e não vão acender a lâmpada, ou seja, não vão permitir a condutividade elétrica dessas soluções, certo? Então, para a atividade 4, alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Dos compostos abaixo, formam solução aquosa que conduz corrente elétrica. Então, atividade bem semelhante às anteriores. Vamos analisar. Para isso, temos que descobrir quais são possíveis aí de sofrer ionização ou dissociação. No item 1, nós temos o sulfato de sódio. Sulfato de sódio é um composto iônico, ele se dissocia em íons Na+, e íons SO4, 2-, ou seja, em cátion de sódio e em ânion sulfato. Então, ele é um composto que dissocia em íons. Então, item 1 vai permitir a condutibilidade elétrica. No item 2, oxigênio. Oxigênio é um composto molecular, ele não se ioniza. Nós vamos ter simplesmente oxigênio e água. No item 3, nós temos aí o açúcar. O açúcar é um composto molecular e não se ioniza. Simplesmente vamos ter moléculas dissolvidas de C12 e H22O11 dissolvidas em água. Então, composto molecular não se ioniza. O nitrato de potássio ele é um composto iônico e ele se dissocia em íons cátion de potássio, K+, e o ânion nitrato, NO3-. Então, o item 4 também se dissocia em íons, vai permitir a condutibilidade elétrica. O item 5 é o ácido acético. O ácido acético ele se ioniza, ele é um composto molecular, porém a ionização dele é muito fraca, ele seria um ácido fraco, mas ele se ioniza, mesmo que pouco ele se ioniza no íon acetato, no ânion acetato e no cátion H+. Então, o 5 também se ioniza. E por último, o cloreto de sódio, ele em água, ele é um composto iônico, a água separa os seus íons
em cátion Na+, e ânion cloreto, que é o Cl-. Então, o item 6 também se ioniza. Dos compostos, então, que formam a solução que conduz corrente elétrica, são as substâncias presentes no item 1, no item 4, no item 5 e no item 6. Quando em água, eles formam solução aquosa e seus íons ficam livres, o que permite a condutibilidade elétrica. Então, a alternativa correta, a letra C, apenas 1, 4, 5 e 6, certo? Atividade 5. À temperatura ambiente, o cloreto de sódio NaCl é sólido e o cloreto de hidrogênio HCl é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Letra A. Porque no estado líquido, o cloreto de sódio é um bom condutor de eletricidade, enquanto no estado sólido não é. No estado líquido ou fundido, os íons Na+, e o Cl- estão livres, o que permite a condutibilidade elétrica. Já no estado sólido, seus íons se encontram num agregado que chamamos de retículo cristalino, não permitindo a passagem da corrente elétrica, porque os seus íons no estado sólido não estão livres. B. Porque no estado líquido, o HCl é um mau condutor de eletricidade. No estado líquido, o HCl ele é um composto molecular e seus íons mantêm-se unidos. Para que o HCl seja um bom condutor de eletricidade, eles têm que estar em solução aquosa, ou seja, tem que estar na presença de água. Na letra C, porque em solução aquosa, ambos são bons condutores de eletricidade. Acabei de dizer, né? No NaCl, a água provoca a dissociação iônica, liberando seus íons Na+, e Cl-. No cloreto de hidrogênio, a água provoca a ionização, que é a quebra da ligação em H+, Cl-, a ligação covalente que une esses dois íons. Estando os íons livres, permitem a condutividade elétrica, ok? Então, assim, nós finalizamos a correção das atividades dessa semana. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Então, se você gostou, deixe aí o seu like. E peço também que você ajude outras pessoas clicando aqui, deixando seu like, clicando aí no joinha, comentando, deixando a sua gratidão nos comentários ou a sua dúvida, também compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E chegou aquele momento que eu gosto muito, que é de mandar um abraço meu para você. Então, o abraço de hoje vai para a Suzeli Raíssa, agradecendo pela aula, ajudou muito. Vai também para Jennifer Sanguinetti, obrigada, tia. Para Luana Lisboa, parabéns, tu arrasa demais, beijos de Iturama, Minas Gerais. Um abraço para você, Luana, aí de Iturama, e todos os seus colegas aí da sua escola. Um abraço também para Marcos Almeida, ótima aula, muito obrigado pela sua aula, é incrível como você explica, muito obrigado, Marcos, um grande abraço para você. E também para Edilson Joel, valeu pela explicação. Então, um grande abraço para cada um de vocês, espero todos na próxima aula e meu abraço a cada um e fiquem com Deus.